Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui no canal Pensando as Escrituras. Meu nome é Fabrício e aqui no canal eu posto conteúdos relacionados à vida cristã, Bíblia e teologia de forma geral. Se você não é inscrito no canal ainda, faça já a sua inscrição, clica no botão inscrever-se e ative o sininho de notificação para que assim o YouTube te informe toda vez que um novo conteúdo for postado aqui. Pessoal, todo dia, 6 horas da manhã, eu posto devocionais para a edificação da tua vida espiritual antes de você enfrentar uma jornada de trabalho e de estudo. E além dos devocionais diários, toda terça e sexta, às 6 da tarde, eu posto conteúdos voltados a temas bíblicos ou teológicos. Então, se inscreva no canal para que você não perca nada do que é postado aqui diariamente. Bem, pessoal, chegamos no terceiro vídeo da série Olhares Escatológicos. Se você não viu os 2 vídeos anteriores em que falamos sobre o dispensacionalismo e pré-milenismo histórico, eu vou deixar o link desses 2 vídeos na descrição desse vídeo. Quando esse vídeo terminar, corre lá e assiste os outros 2, porque o conteúdo está bem legal e bem interessante. Dito isso, qual é a terceira corrente escatológica que nós vamos estudar hoje? Antes de falar sobre ela, roda a vinheta. A terceira corrente escatológica se chama amilenismo ou ainda amilenarismo. Vários teólogos do passado foram amilenistas na sua escatologia e ainda hoje vários teólogos seguem essa linha. Veja alguns exemplos. Gerhardus Voss. Ele foi um teólogo holandês-americano. Às vezes ele é chamado de pai da teologia bíblica reformada. Depois temos Louis Berkhof. Ele escreveu uma teologia sistemática que ficou bastante conhecida aqui no Brasil. Essa obra, irmãos, chegou a ser o livro-texto usado em várias faculdades de teologia protestante aqui em nosso país. A seguir temos David Martin Lloyd Jones. Para quem não sabe, Lloyd Jones abandonou a medicina para se tornar ministro do Evangelho. Ele escreveu muitas obras que foram traduzidas para o português e uma delas em que ele defende o amilenismo se chama A Igreja e as Últimas Coisas. Na sequência temos Anthony A. Huckman. Ele foi um teólogo calvinista e professor de teologia sistemática. Ele defende o amilenismo numa obra que foi traduzida em português pela editora Cultura Cristã. O livro se chama A Bíblia e o Futuro. Além desses teólogos, irmãos, eu quero citar outros, mas que são brasileiros e também amilenistas. Aqui no Brasil, temos, por exemplo, Paulo Anglada, faleceu recentemente em 2019. Ele foi um teólogo e pastor presbiteriano. Ele escreveu várias e excelentes obras sobre teologia em geral que você não pode deixar de ler. São obras excelentes. Depois temos Augustus Nicodemos. Esse aqui todo mundo conhece ou já ouviu falar dele. Ele é um teólogo e pastor presbiteriano também, autor de vários livros e um convicto defensor do amilenismo. E por último da lista temos Hernandes Dias Lopes. Também dispensa comentários porque a maioria dos cristãos do Brasil também já ouviu falar dele. O Hernandes é um amilenista e ele defende essa corrente escatológica no seu comentário bíblico de Apocalipse. Apocalipse, o futuro chegou, publicado pela editora Agnos. Você percebeu que grande parte dos teólogos amilenistas são presbiterianos, mas isso não é regra, pessoal. Há também vários batistas que seguem essa corrente escatológica, especialmente os batistas de orientação reformada. Mas afinal, o que ensina o amilenismo? A primeira marca do amilenismo é a sua abordagem simbólica do livro de Apocalipse. O amilenismo ensina que o milênio de Apocalipse 20 é simbólico e não literal. Daí vem a palavra amilenismo, que significa nenhum milênio. Mas atenção, o amilenismo não nega a realidade do milênio de Cristo, mas sim a literalidade desse milênio. Em outras palavras, existe sim um milênio de Cristo, mas esse milênio não deve ser entendido literalmente, mas simbolicamente. Mas e quanto ao tempo do milênio? Ou seja, o milênio vai ser estabelecido no futuro ou o milênio já é uma realidade presente? De acordo com o amilenismo, o milênio já está acontecendo, ele já é uma realidade entre os homens. O milênio começou na encarnação de Cristo, sua primeira vinda,
vinda e vai terminar na volta de Cristo, sua segunda vinda. Isso quer dizer, irmãos, que entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo, os 1000 anos estão em andamento. Ele engloba toda a era do Novo Testamento. E pelo fato do milênio ser simbólico, a sua duração é indeterminada. Ele abrange um longo período de tempo, mas que somente Deus sabe exatamente quanto tempo vai durar. Além disso, irmãos, tendo em vista que o milênio já foi inaugurado segundo o amilenismo, isso quer dizer que Satanás já se encontra preso também. Satanás está preso para não enganar as nações. Mas a prisão de Satanás não significa completa inatividade do maligno. Na verdade, significa que a ação de Satanás no mundo e na história foi limitada pelo poder de Deus, com o objetivo de preservar as nações da cegueira espiritual imposta pelo inimigo. Agora, em relação à interpretação do livro de Apocalipse, os amilenistas dizem que os 22 capítulos de Apocalipse não devem ser entendidos como acontecimentos sucessivos em ordem cronológica. Segundo eles, Apocalipse não é uma história linear com começo, meio e fim. Ao invés disso, o livro tem 7 sessões da mesma história, ou seja, Apocalipse conta a mesma história 7 vezes. Toda vez que a história é recontada, novos detalhes são acrescentados em cada sessão, fazendo com que a revelação divina de Apocalipse caminhe em direção ao ápice final. Outra característica do amilenismo é em relação às 2 ressurreições de Apocalipse 20, versículos 4 a 6. Segundo eles, a primeira ressurreição é espiritual e a segunda é física. A primeira ressurreição diz respeito ao novo nascimento dos crentes. Observe a linguagem de Paulo em Efésios 2. Estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou. E com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Já a segunda ressurreição é física e ela deve acontecer quando Jesus retornar. Além disso, essa ressurreição física engloba crentes e incrédulos, ou seja, esses 2 grupos vão ressuscitar ao mesmo tempo no fim da história. Outra característica do amilenismo é o seu pessimismo histórico. De acordo com essa linha, o mundo vai ficar pior à medida que a segunda vinda de Cristo se aproxima. Para fundamentar esse argumento, os amilenistas citam Mateus 24, 21, que diz o seguinte: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Augustus Nicodemos, já mencionado aqui no comecinho do vídeo, durante a exposição do sermão profético de Jesus em Marcos 13, disse que durante o período da grande tribulação, a igreja vai chegar à beira da extinção. Veja só o que ele disse. Que tipo de evento será esse então? Já vimos o domínio mundial do anticristo, abominável, que traz desolação. Um período de intenso sofrimento sobre todo o mundo, sofrimento sem igual. A igreja perseguida intensamente à beira da extinção pela besta, que é o anticristo. Período que é abreviado por causa dos eleitos. Tem como objetivo provar o povo de Deus e punir os ímpios e precede a vinda de Cristo. Pessoal, uma observação importante aqui. Alguns amilenistas não são pessimistas em relação ao futuro da história. Alguns deles acreditam que, graças ao poder do Evangelho, o mundo vai melhorar e não piorar. Esse desdobramento do amilenismo é chamado de amilenismo otimista. No entanto, via de regra, o amilenista não enxerga o futuro com bons olhos. Se um amilenista acredita que haverá uma era de ouro na história, em que o Evangelho vai triunfar antes da volta de Cristo, então ele não é um amilenista, e sim um pós-milenista. Porque, afinal de contas, o pós-milenismo é a única corrente escatológica que afirma a vitória do Evangelho antes de Jesus voltar. Agora, pessoal, o que pensa o amilenismo a respeito do anticristo? O amilenismo acredita que o anticristo é uma pessoa que surgirá no cenário mundial no fim da história. No entanto, nesse momento presente, já existem muitos outros anticristos atuando no mundo, conforme 1 João 2,18. Por exemplo, os líderes das seitas atuais são todos eles manifestações do último anticristo que vai surgir. O teólogo amilenista Ronald Henkel disse o seguinte a respeito do anticristo. Veja, a realização final do reino e poder anticristão podem ser futuros, como cremos,
Mas nunca podemos esquecer que os anticristos sempre estão presentes. Diante disso, irmãos, a minha posição é que eu não sou um amilenista. Mas por que não? Bem, quando eu faço a comparação entre dispensacionalismo, pré-milenismo histórico e amilenismo, evidentemente eu fico com o amilenismo. Há vários pontos nessa corrente escatológica que eu concordo. No entanto, um dos pontos mais negativos dessa linha, que é também uma marca das outras duas linhas que nós falamos aqui no canal, é o pessimismo histórico. O amilenismo afirma que o evangelho vai ser pregado a todas as nações e muitas pessoas serão transformadas e alcançadas pelo poder de Deus. Todavia, o mundo vai ficar pior e não melhor. Não haverá transformações impactantes, significativas e duradouras na sociedade e na cultura de forma geral. Ora, irmãos, se o evangelho vai gerar pessoas convertidas e transformadas, cadê essas pessoas influenciando positivamente a sociedade e a cultura? Será mesmo que Deus vai triunfar somente no final da história e não durante a história também? Jesus disse que o reino dos céus é semelhante ao fermento que tem poder de levedar toda a massa. Observe, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Isso significa que o reino de Deus está invadindo a história progressivamente desde o século I. Esse progresso do reino, irmãos, é prova de que Deus vai triunfar não somente no final da história, mas durante a história também. Por isso, irmãos, principalmente por causa do pessimismo histórico amilenista, é que eu não sou um amilenista. E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e tenha compreendido um pouquinho dessa posição escatológica, mas comenta aí embaixo. O que você acha do amilenismo? Você acha que faz sentido ou não faz sentido? Não se esqueça também de deixar o like nesse vídeo e compartilhar com seus amigos da igreja, com seus amigos do seminário e com a sua família. Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe a tua vida e até a próxima!